Hoje, 30 de novembro, foi definido como o Dia Nacional em que os profissionais de serviço social estão refletindo sobre a situação atual do Brasil. A categoria está preocupada com as propostas de reforma do Estado brasileiro, como a PEC 55. Vamos ver a reportagem de Antônio Carlos Silva. Os 2 milhões de brasileiros desempregados têm direito a políticas públicas sociais. Elas estão garantidas na Constituição Federal de 1998. Mas estes direitos estão ameaçados por reformas propostas pelo governo federal, como a PEC 55, já aprovada na Câmara Federal e em primeira votação no Senado da República. A PEC ela vem para retrair direitos sociais, o financiamento de direitos sociais, para poder ampliar o pagamento de juros da dívida pública para bancos. Então, na prática, nós vamos ter a redução de direitos para aumentar os benefícios dos bancos. A PEC 55 ela propõe um congelamento por 20 anos dos recursos para saúde, assistência, educação, previdência e um conjunto de direitos sociais. Ou seja, hoje, a justificativa para a PEC é justamente que o Estado arrecada menos do que gasta hoje. E que hoje esses direitos se tornaram muito onerosos e muito caros. Para a professora da Unirio, o Movimento Nacional para a Retirada de Direitos Sociais Básicos da população brasileira começou com o afastamento do cargo e a cassação do mandato político da presidente da República, Dilma Rousseff, para que cada vez mais empresas privadas e multinacionais tenham acesso ao dinheiro público pago pelos brasileiros através dos impostos, o chamado fundo público. O impeachment ele fere a democracia a partir do momento, em que o seu pretexto ele passa a ser um pretexto duvidoso. A gente tem que o conjunto de emendas, de projetos de lei e emendas constitucionais que estão tramitando, eles expressam justamente uma maior apropriação desse conjunto de recursos, não mais para direitos sociais. E sim, para seja de um lado a pagamento e amortização da dívida externa, seja do outro uma apropriação do capital transnacional e também do capital privado a nível nacional sobre as contas públicas. Morena Marques considera a propaganda da crise econômica e o discurso da necessidade de ajuste fiscal influenciaram negativamente no resultado das eleições municipais de 2016. O que está por trás disso é a concepção de Estado, um Estado empresarial, que deve ser gestado por gestores modernos, eficientes, eficazes, numa perspectiva tecnocrática. Ou seja, se o Estado ele não mais garante direitos sociais, se o Estado ele não mais tem a prerrogativa da cidadania, de fato, ele se torna uma empresa para gerir o seu fundo público para os interesses privados. Uma análise mais ampla sobre o que está acontecendo no Brasil poderia dizer: até em países mais ricos há problemas, como a quebradeira na Grécia, a saída da Inglaterra da União Europeia, a eleição de Trump nos Estados Unidos e a migração de pessoas por diversas regiões em busca de sobrevivência. Mas especialistas afirmam que a situação brasileira é de extermínio do futuro, pior que a barbárie atual em nações mais ricas. Se a gente tem a barbárie, inclusive a barbárie para a própria população desses países que já vivem um processo de pauperização, acho que a Grécia expressa isso, os altos índices de desemprego na Espanha, a gente tem na periferia do capitalismo, aí a gente pensa agora, exemplo do Brasil, a gente vai ter uma política que é de extermínio. A PEC 55, a gente tem que falar claramente, ela é uma política de extermínio. Situações que preocupam os profissionais de serviço social. Todos os estados e muitas cidades do Brasil estão realizando uma mobilização nacional para discutir a conjuntura do país com os ataques aos direitos sociais, que foram historicamente e duramente conquistados na Constituição e que estão sendo ameaçados de deixar de ter isso como direito.